Velho, eu tô tão em choque com esse troço que eu não sei o que falar. Eu realmente. Velho, caralho! Fala galera, tudo beleza? Arthur aqui com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre Scott Pilgrim Takes Off, o anime de Scott Pilgrim que finalmente saiu, né? Netflix já tinha anunciado ele já fazia um bom tempo, né? O anime de Scott Pilgrim feito pela Science Saru, né? O anime que fez Devilman Crybaby, o anime que fez Ping Pong The Animation, o anime que fez Ace Looking, um puta estúdio da hora para adaptar Scott Pilgrim, visto que é uma obra bem excêntrica, com um estilo bem diferente no seu visual. E é um anime que me chamou tanta atenção visualmente quando saiu o primeiro trailer dele, que me fez ler o caralho da HQ. Não apenas me fez ler, como me fez comprar a HQ inteira. Eu comprei a coleção de Scott Pilgrim, né, que aqui no Brasil foi lançado em 3 volumes, né, 3 volumes 2 em 1, já que o original são 6 volumes. E assim, é um quadrinho que eu fiquei extremamente apaixonado. Eu acho que dá pra eu falar muito fácil que já é um dos meus quadrinhos favoritos, assim, da vida, se não for o meu quadrinho favorito, por enquanto. Por enquanto, porque eu comecei recentemente no universo de quadrinhos, mas inclusive a gente fez um vídeo sobre Scott Pilgrim pra aproveitar esse hype que poderia vir graças ao anime da Netflix lá no Folheando Quadrinhos, né? Eu e o Tenak, a gente pegou pra comentar a obra. E a gente comentou muito naquele vídeo como a gente imaginava, como a gente esperava que Scott Pilgrim funcionaria muito bem no formato de anime, ou no formato de série mesmo, porque Scott Pilgrim, né, é um quadrinho que ele ficou extremamente popular lá quando saiu, né, apesar de ser um anime indie, canadense e tudo mais, ele é um quadrinho que conseguiu de alguma forma furar a bolha, ele ficou conhecido a ponto dele ter recebido adaptações para outras mídias, né, ele recebeu um filme em 2010, que inclusive todo o elenco do filme foi chamado para fazer atuação de voz nesse anime novo, e um jogo desenvolvido pela Ubisoft que foi meio que o retorno, o revival dos beating ups, né? Beating up voltou a ficar algo em moda, né, nesse estilo retrô, graças a Scott Pilgrim, que é um negócio que casou perfeitamente, visto que é um quadrinho que a todo momento pega para fazer referência a videogame e a coisas retrôs. Só que a questão é, um jogo de beating up, você não vai ter essa questão de história, você não vai ter essa questão do desenvolvimento da HQ, e o filme, convenhamos, o filme ele é muito bom, eu adorei o filme, me diverti horrores vendo o filme, inclusive ri mais em algumas cenas do filme do que na própria HQ. Só que não tem como você pegar e adaptar 6 volumes de HQ na porra de um filme de 1h50. Já num anime, até daria. Então era a minha grande expectativa, era assim um hype filho da puta que eu tava cozinhando pra ver esse anime logo. E ele me trollou e muito. Scott Pilgrim Takes Off é tudo menos uma adaptação de Scott Pilgrim. E por conta disso, eu acredito que muita gente vai pensar que eu vou pegar e esculachar o anime de Scott Pilgrim completamente, falar que ele é um lixo completo, mas não. Scott Pilgrim mudou absolutamente tudo. O desenvolvimento, o desenrolar, o foco narrativo, a abordagem, tudo, menos o fato que ainda é bom. Só que o problema do anime ter pego e mudado absolutamente tudo é que simplesmente não tem como eu pegar e abordar ele sem dar spoilers tanto do anime quanto da HQ. Porque não tem como eu pegar e fugir do que é feito no quadrinho, do que é feito no filme, do que é feito na animação. Não tem como eu fugir, pegar e ficar comparando as duas coisas, mesmo saindo coisas completamente distintas, principalmente visto a reta final do anime, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas liga tudo perfeitamente, costura tudo perfeitamente. E uma coisa que, tipo, eu acho que já é interessante eu pegar e falar, vale a pena ver o anime de Scott Pilgrim sem conhecer HQ? Assim, dá pra ver. Dá pra ver, tem ali o seu próprio desenvolvimento, tem a sua própria forma de contar a história, tem a sua própria narrativa. É uma obra que acaba sendo bem autoral até. Mas ele tem alguns paralelos que é feito a HQ, tem referências que é feita ao desenvolvimento da HQ, que quem já leu vai pegar muito melhor e vai conseguir aproveitar melhor o anime. Mas eu acredito que o caminho inverso também possa ser interessante. Eu, conforme eu tava assistindo o anime, como eu já sabia coisas que aconteciam na HQ, eu já sabia coisas que meio que faziam menções a alguns personagens ou a outros ali, eu já consegui pegar e conectando uma coisa da outra, consegui ficar imerso no mistério que o anime vai fazendo. Isso é algo que pra quem leu o HQ e ainda não viu o anime, pode parecer muito bizarro. Mistério em Scott Pilgrim?
Mas eu acho que pra quem tá vendo agora e vai ler HQ depois, pode ser interessante, porque você vai ler HQ e você vai pegando esses negócios. Opa, isso aqui era menção a tal coisa. Opa, isso aqui foi referenciado. Opa, isso aqui foi citado de alguma forma. Opa, tem um paralelo dessa cena aqui com alguma parte ali no anime. Tanto tem essa porra desses paralelos que a Netflix fez um trabalho assim espetacular em esconder o ouro. Porque eu vi todos os trailers, eu vi todas as notícias, eu vi tudo que tava saindo relacionado a esse anime e não tinha como esperar que ele ia ser isso que ele foi. Todos os trailers, aberturas, cenas que estavam soltando, parecia que ia ser uma adaptação perfeitinha, com alguma alteração aqui, outra ali, mas que ia seguir à risca o material, e não é isso que eles fazem. Então acho que o primeiro ponto que esse anime já ganha alguns pontos é a surpresa que foi. É a surpresa, fala, cara, que caralho tá acontecendo? E eu confesso que até o ponto que eu entendi o que caralho estava acontecendo, eu não tava gostando do anime. Porque assim, proposta de Scott Pilgrim todo mundo já conhece. Scott Pilgrim, cara de 23 anos, babaca completo, tá namorando uma colegial de 17 anos, do nada conhece Ramona Flowers, né, que a garota dos sonhos dele, literalmente, acaba traindo a Knives com a Ramona. E agora ele tem que enfrentar os 7 ex-namorados do mal dela pra conseguir ficar com a garota mesmo, né? Ele só vai poder ficar com a Ramona quando derrotar esses 7 ex. Idiota pra caralho, aleatório, muito. Extremamente divertido, extremamente carismático, extremamente legal. Essa é a palavra que eu acho que legal. É uma leitura muito gostosa, é uma leitura muito divertida. Como eu já falei demais naquele vídeo sobre HQ. Tem 1h e pouco o vídeo. Vai lá ver, pelo amor de Deus. Não, dá uma ajuda pra gente. Então assim, essa é a proposta da HQ e do filme que saiu em 2010. Não do anime. Logo no primeiro episódio do anime, que é provavelmente o único que pega e realmente adapta algumas coisas ali da HQ, eu já comecei a ver bastante mudança e bastante cortes que eu tava torcendo muito o nariz. Mas assim, eu tava torcendo o nariz pra um caralho. Principalmente porque o primeiro episódio ele aborda praticamente todo o volume 1 do quadrinho original. E, caralho, é muita coisa. 200 páginas em 20 minutos. Então, obviamente, teve cortes e muitos cortes, né? Eu acho que a primeira coisa que já é muito nítida é o fato do anime ele pegar e já abrir direto na trama da Ramona, né? A garota dos sonhos do Scott já abre com o Scott sonhando, vem da Ramona. E quando a gente abre realmente o anime fora desse sonho, muita coisa que a gente vê a apresentação nas outras mídias já tá encaminhando ali no anime. Então, por exemplo, a abertura tanto do quadrinho quanto do filme é aquela questão, Scott Pilgrim tá namorando uma colegial e todo o primeiro ato, todo o começo ali se baseia na relação do Scott com a Knives. Pra aí depois ele conhecer a Ramona, ele começar a ter os sonhos ali e começar essa trama dos ex-namorados. E essa parte da Knives é um negócio que dentro do material original, no filme nem tanto, no filme muito disso foi cortado, mas na HQ é muito importante pro desenvolvimento que o Scott vai ter. Porque a relação dele com a Knives é o que pega e apresenta. O cara é um filho da puta. O cara é um babaca completo. O cara é um traste. A forma como ele trata a Knives, a forma como ele não tá nem aí, a forma como ele exibe a Knives como se fosse a porra de um troféuzinho. Enquanto isso, ele já tá começando a ficar paranoico e obcecado por outra garota. A própria forma como ele conhece a Ramona é diferente no anime pra forma como ele conhece na HQ. Ou melhor, mudam a ordem. Tanto no filme quanto na HQ, o Scott ele começa a ter aqueles sonhos com a Ramona, ele sai com a Knives em certo momento, e quando eles estão numa biblioteca, a Ramona tá fazendo uma entrega na biblioteca. Esse é o momento que o Scott pega e fala, opa, essa garota do meu sonho, essa garota que eu vi. E ele começa a ficar obcecado pra depois encontrar na festa. Aqui, não. Aqui, o momento que ele conhece e repara a Ramona é a garota dos meus sonhos, é na própria festa. Então cortam essa questão da Ramona e da Knives já ter se esbarrado previamente. Corta a forma como o Scott conheceu a Knives, né? Corta até a própria apresentação da Knives, né? Sai daquele sonho da cena inicial dele com o Wallace, já vai direto pro ensaio da banda e ali já vai apresentando, ó, esse aqui é o Stephen, esse aqui é a Kim, esse aqui é a Knives, esse aqui é o Young Neil. É isso. E no máximo tem aquelas informações, né? Young Neil mora junto do Stephen, Knives tá saindo com o Scott, Kim já foi ex do Scott, tá ali jogado essas informações. E a própria forma como vai desenvolvimento, relação dele com a Ramona, as primeiras dinâmicas dele com a Ramona, a própria questão ali da encomenda que ele faz pra conhecer, tipo, ali ele pede alguns CDs, no quadrinho é na Amazon, né, que ele tá fazendo entrega na Amazon, no anime, a Ramona é entregadora da locadora na Netflix. Tem que vender o peixe, né?
Mas, tipo, nesse período que ele tá esperando ali a encomenda dele chegar, aparece a Knives, eles saem ali no encontro e nesse negócio que ele já tá só pensando na Ramona, ele já tá obcecado na Ramona. Aqui não, ele faz a encomenda, passa um tempo desgraçado, a Ramona já pega e bate na porta dele. Então você vê, vai cortando muitas coisinhas e muito da dinâmica Slice of Life que tem dentro da HQ. Eu acho que isso é o ponto que eu mais pego e pensei que ia ser abordado dentro do anime, porque Scott Pilgrim é muito a vida cotidiana do próprio Scott ali, enquanto vai tendo essa loucura dos ex-namorados do mal. Algo que não tinha como abordar dentro do filme. O filme ele vira só um boss rush desgraçado, muito legal, boss rush, muito bem feito, muito carismático ainda, mas perde a essência e perde o desenvolvimento, porque o desenvolvimento do Scott tá na vida normal, cotidiana dele, na forma como ele vai amadurecendo como pessoa, da forma como ele passa do jovem adulto para o adulto. E isso envolve muito a Ramona, a relação dele com a Knives e o passado do Scott. Cortaram isso no anime completamente. Sabe o nome do anime? Scott Pilgrim Takes Off. Leva esse Takes Off muito a sério. Não tem Scott Pilgrim. Porque se a gente tava vendo todos esses pequenos cortes, todas essas pequenas mudanças e omissões no primeiro episódio, quando a gente chega no final do episódio, a gente tem um ponto de interrogação gigante na cabeça, brilhando em neon, falando que caralho está acontecendo, porque a grande mudança começa no ponto em que o Scott perde pro primeiro ex. A gente tá na luta ali contra o Matthew Patel, né, que aparece ali durante o show dele, e o Scott perde, o Scott morre nessa luta. E aí você me pergunta, isso acontece na HQ? Não, isso não acontece na HQ. O Scott ganha com grande facilidade do Matthew. E quando a gente vai pro episódio, não, a gente pensa, não, foi trollagem, né? O Scott ele vai aparecer, vai dar um teleporte ali do nada, completamente aleatório, e vai seguir todo o rumo da HQ. Não vai. O segundo episódio já é um negócio completamente diferente, porque a gente abre na forma como encerra, o Matthew pensando que ele agora vai ficar com a Ramona, porque derrotou o namorado atual dela, aí toma um pé na bunda de novo, aí vai o Matthew reunir a porra da Liga dos Ex, né? Que é a primeira vez na vida que a gente vê todos os ex-namorados da Ramona completamente reunidos. A gente vai pro velório do Scott Pilgrim, onde a Knives descobre que o Scott já tava saindo com a Ramona, a Knives e a Ramona têm a primeira intriga ali, e você fica muito naquela questão, cara, que porra que esse anime tá tentando fazer, que porra que tá acontecendo nesse negócio. Só que ao mesmo tempo você fica um tanto cativado, você fica um tanto envolvido ali por conta dessa questão nova, principalmente relacionada aos ex. Como eu falei, é a primeira vez que você vê todos os 7 ex ali reunidos no mesmo lugar e uma dinâmica entre eles. Você vê o Lucas e o Todd se zoando, você vê a Roxy meio que querendo pisar em todo mundo, você vê a forma como o Gideon trata todos aqueles, né? Aquela questão que liga pra eu mesmo poder ficar com a Ramona. Naquele momento você começa a ver camadas daqueles personagens que na HQ simplesmente não existem. Esses personagens simplesmente brotam como realmente os chefes daqueles momentos. Nenhum ex da Ramona pega e tem desenvolvimento real na HQ. O único que dá pra falar que tem algum desenvolvimento, que tem alguma camada, é o Gideon, no final. Então, essa questão pega e te atiça. Mano, o que é que tá acontecendo? Eu quero ver onde isso vai dar. E quando chega no final desse episódio 2, a gente tem aquele negócio. O Scott, ele ainda tá vivo, só que ninguém sabe onde ele foi parar. O Scott foi sequestrado durante a luta contra o Matthew Patel e alguém queria que parecesse que ele tava morto. Então, um anime que era pra ser Scott Pilgrim contra os ex-namorados da Ramona, vira Ramona investigando o sumiço de Scott Pilgrim e indo atrás dos ex-namorados pra descobrir o que caralho aconteceu e quem sequestrou o Scott. Isso é uma dinâmica muito legal e muito boa e que eu fiquei muito cativado logo quando eu vi, apesar que eu não acho o anime tão bom quanto a HQ, mas é um desenvolvimento que não existe na HQ e eu acho extremamente bem-vindo. Porque assim, uma pessoa que namorou 7 pessoas, as 7 viraram um bando de filho da puta e fizeram uma liga pra se unir e fuder com a tua vida, essa pessoa não é flor que se cheire. E a todo momento na HQ fala que a Ramona não é flor que se cheire, que a Ramona pisa no coração das pessoas, que a Ramona vai passando por cima, a Ramona é uma pessoa que foge das pessoas. A Ramona é uma pessoa tão problemática quanto o próprio Scott dentro da HQ. Só que o Scott tem desenvolvimento, o Scott tem crescimento na HQ.
Nisso eu cito principalmente o volume 6. O volume 6 é, assim, o bruto do desenvolvimento e do crescimento do Scott. É a forma como ele mais amadurece durante toda a obra. E é uma coisa que vários personagens têm ali seu desenvolvimento, tem seu crescimento. A Knives é uma que tem, mas a Ramona não. A Ramona não tem um desenvolvimento dessa questão do passado dela, não tem um desenvolvimento dela com os ex, não tem informações suficientes ali do que aconteceu. Alguns até tem. O Lucas, no quadrinho, ele fala que foi chutado pela Ramona, né, que a Ramona do nada começou a sair com um cara completamente babaca, que depois a gente entende que é o Todd, né, o que justifica no anime porque os dois ficam se bicando ali no começo. A gente tem algumas informações ali do relacionamento dela com o Gideon, a gente tem algumas coisinhas ali dela com a Roxy, né, o fato delas terem colegas de quarto na época da faculdade, o fato dos gêmeos dela ter traído um com o outro, mas a gente não tem um desenvolvimento disso e como isso afetou a relação deles. E quando a Ramona começa a pegar e investigar esse sumiço do Scott, ela ir atrás dos ex dela, a gente começa um arco de desenvolvimento dela pegar e se acertar com esses ex. Nisso a gente vê um amadurecimento muito grande da personagem da Ramona e a gente vê um desenvolvimento e um carisma que os ex não tinham dentro da HQ e do filme. Quer dizer, quase todos. Os gêmeos ainda não existem. Como é que essa porra desses gêmeos conseguem ser os personagens mais esquecíveis das 3 versões da obra, velho? Puta merda, é muita incompetência. Mas uma coisa que eu achei muito legal, por exemplo, é que, como eu falei, em alguns pontos ali da HQ, pegava e dava uma leve pincelada no como era o passado da Ramona, a relação dela com os personagens, né? E ficava num estilo que era um pouco mais caricato, que inclusive era utilizado esse estilo, né, essa abordagem de flashback dentro do filme também. O filme utilizava os mesmos flashbacks do quadrinho ali, né? Os mesmos desenhos, os mesmos quadros, o mesmo tudo. Isso é uma coisa que o anime de início também faz. Só que quando ele pega e começa a abordar essas outras camadas do relacionamento, ele muda o estilo para um estilo muito mais próprio. Para um estilo muito mais próprio, inclusive. E com cenas novas, né? A gente vê ali, por exemplo, o Lucas treinando a questão do skate, tentando ficar melhor ali na questão do skate, e a Ramona cuidando dele, né? E inclusive isso linkando ali com a parte que ela ajuda o Lucas ali no set. Por que você tá me ajudando? Porque eu sempre fiz isso. Mostrando como era a relação dos dois. A gente tem a questão ali dela abandonando a Roxy, né, quando ela tava se mudando e tipo simplesmente vai sem falar absolutamente nada. E são cenas muito fofinhas, são cenas muito agradáveis que dá um valor ainda mais para esses personagens que eu simplesmente não me importava. E alguns com até mesmo coisas extremamente novas surgindo simplesmente do nada e que eu achei muito legal. Como por exemplo a questão da Julie e do Gideon, ou melhor, o Gordon. Do nada, Gideon Graves, o bilionário, fodão, megalomaníaco, com uma puta empresa multimilionária, era um nerdão zoado no ensino médio, que era colega da Julie. E agora ele e a Julie tá ali tão namorando, tão se relacionando, tipo, puta fuck, velho. Outros personagens que acabam tendo um leve destaque um pouco maior. A Knives, né, não tem o destaque que ela tem ali, como a ex-possessiva do Scott e tudo mais, mas tem um desenvolvimento dela crescendo e amadurecendo dentro da banda, criando mais identidade, algo que dentro da HQ demora muito pra acontecer com ela, até a reta final ali, mais ou menos o último volume, ela ainda tá um tanto possessiva pelo Scott. O Young Neil tem uma parte ali que ele ganha um certo protagonismo que é bizarro. Ele ali como diretor do filme do Scott Pilgrim. E ali no filme do Scott Pilgrim é quando você pega e fala, não, isso aqui tá estranho. Isso aqui, velho, porra, isso... Não, calma, o que é que tá rolando aqui? Porque do nada, no Young Neil, ele vê alguém fuçando no computador dele e quando ele acorda, ele escreveu um roteiro inteiro sobre um universo paralelo do Scott Pilgrim, onde ele derrotou o Matthew Patel. E aí ele começa a dirigir esse filme, né? Ele começa a fazer essa produção, começa a contratar ator, que o ator do Scott é o Lucas Lee, depois passa pro Todd, não sei o que. A questão é, o roteiro desse filme, a história que ele faz ali e a abordagem dele é HQ. E aí você pega e fala, você tem coisa errada aqui, gente. E a desculpa que dão pra isso é a coisa mais óbvia, previsível, que você não espera por ser óbvio, mas que, sei lá, eu acho que encaixa bem, principalmente visto essa questão que tem personagem ali que precisava de desenvolvimento. Apenas
apesar de eu achar que caga um pouquinho em cima da questão da HQ, mas ainda assim eu acho interessante, porque a gente vai tendo todo esse mistério, o que é que aconteceu com o Scott, quem sequestrou o Scott, Ramona indo atrás de cada ex ali, até que ela pega e se toca, velho, tem a porra de um robô aqui que aparece a todo momento. Quem tá relacionado ao robô? Os gêmeos ali são fodas em robótica, né? E é uma coisa ali que você já até se toca, né? Toda cena ali que aparece a porra do robô, você pensa, os gêmeos estão envolvidos de alguma forma nisso, principalmente se você leu o HQ. Se você viu o filme, você não pega, porque o robô não existe ali no filme, mas no quadrinho existe. Inclusive eu apontei essa porra desse robô como uma das coisas que mostrava no trailer que parecia que iam adaptar mais fielmente o negócio. E errei completamente. Pra chegar na reta final, a gente tem aquele negócio completamente aleatório de quem sequestrou o Scott ter sido gêmeos, porque era um portal vegano ali que puxou o Scott não sei o que, mas não era um Todd, era um negócio muito superior ao Todd. Aí, pô, o que pode ter poder vegano além do humano? Um robô vegano. Eu perdi tudo quando eu vi essa cena do robô vegano. Pra aí você ter essa revelação que sim, foram os gêmeos que sequestraram o Scott, mas não foi apenas os gêmeos, foi os gêmeos e o Scott. Mas não o Scott velho. E aí a gente pega e a gente tem a martelada ali. O anime de Scott Pilgrim não é uma adaptação de Scott Pilgrim, não é um universo paralelo de Scott Pilgrim, é uma sequência de Scott Pilgrim. O Scott, depois de todos os eventos ali da HQ, teoricamente se separou com a Ramona, ficou completamente abalado da mesma forma que na HQ ele fica quando termina com a Envy, que é uma das ex ali do Scott que chega a aparecer durante a HQ, e faz um plano de viajar no tempo para impedir que o Scott se apaixone pela Ramona, se case com a Ramona e ele fique de coração quebrado. É uma coisa que assim, visto que eu li HQ, eu fico meio decepcionado? Fico. Porque a gente tem um desenvolvimento de amadurecimento do Scott muito bom, principalmente relacionado a essa questão dele aceitando o próprio passado e aceitando os erros que ele cometeu no passado. A reta final do quadrinho é exatamente sobre isso. Aceitar o que ele cometeu para aprender com esses erros e assim não cometer eles novamente. E logo quando a gente é apresentado essa questão do Scott velho, a gente já vê essa questão dele tratar, brigar com os ex-namorados da Ramona para ficar com a Ramona, o maior erro da vida dele. Um erro que ele quer desesperadamente alterar. Enquanto isso, a Ramona do futuro tá tentando impedir que esses eventos sejam alterados porque ela ainda ama o Scott, só que o Scott tá maluco, né, pensando que realmente tomou um pé na bunda. Pra aí a gente ter aquela reta final ali, porque o Scott ele consegue voltar pro presente com a ajuda da Ramona, mas ele não consegue ficar com a Ramona no presente ali, porque ele tá com uma barreira ali que impede os dois de se beijarem, vai atrás de quem fez isso, achando que é um dos ex, aí você fala, tá, agora a gente vai ter o Boss Rush? Não, a gente não tem o Boss Rush. Todos os ex conseguiram pegar, superar a Ramona, né, cresceram da mesma forma que o Scott, ele acaba conseguindo crescer e a Niles consegue crescer ali dentro da HQ. Esses personagens que todo mundo na HQ morre, consegue esse desenvolvimento de superação. Todo mundo agora tá inclusive torcendo pro Scott, que é aquela parte do teatro. E Scott, você conseguiu ficar com a garota, não vai beijar ela? Beija, beija. Eu falei, velho, que genial. Pra aí a gente ter essa luta contra o Scott velho, né, que ainda tá tentando impedir isso de toda forma, e agora ele enxerga, mano, mesmo colocando essa barreira, vocês ainda se casam no futuro. Eu vou ter que matar todo mundo. E aí você tem uma luta onde junta todos os personagens, junta os 7 ex, a banda, a Ramona, o Scott, pra todo mundo brigar com o Scott velho, que tá parecendo o Axel no Streets of Rage 4, trincadão, velho, barbudo ali, muito da hora, muito legal. Pra aí você ter a questão de desenvolvimento final da Ramona, muito semelhante inclusive com o desenvolvimento que você tinha do Scott no final, né, que o Scott era aquela questão dele enfrentando o anti-Scott, essa versão dele que tentava esquecer de tudo que ele já fez de ruim para os outros para ficar nessa zona de conforto, mas era uma zona de conforto que impedia ele de amadurecer, de se tornar realmente um adulto. Aqui a gente tem a Ramona encarando essa questão que ela sempre foge daquilo que ela ama. E aquele Scott do futuro é exatamente isso. É um Scott que encarou uma Ramona que não estava sabendo lidar com os sentimentos dela, fugiu por um breve período e se tornou aquele personagem que a
gente pensou que ele ia se tornar na reta final, o oitavo ex. Por isso eu falo que eu fico um pouco triste com esse final do anime, porque quebra aquele desenvolvimento que você teve do final da HQ, né, com essa questão de realmente quebrar esse padrão que o Scott estava seguindo para se tornar o oitavo ex maligno, e ele acaba se tornando o oitavo ex maligno. Mas por outro lado, você pega e tem esse desenvolvimento da Ramona, que é uma coisa que você não tinha na HQ. Porque, pô, até a reta final ali ela fez isso. Antes da gente ter a luta final contra o Gideon, a gente pensava que o Gideon tinha ficado com a Ramona tinha voltado pro Gideon, porque ela fez isso com o Scott. Ela não estava sabendo lidar com sentimentos e ela fugiu. Depois ela voltou, mas ela não teve crescimento, ela não teve amadurecimento. E aqui a gente tem, inclusive com um final que eu acho muito mais satisfatório, né? O epílogo em específico, eu acho muito mais satisfatório do anime do que a HQ. Acho que é uma das poucas coisas, mas é porque a gente tem aquele epílogo mais viveram felizes para sempre, que pessoalmente eu gosto. O quadrinho também tem, mas o quadrinho é muito aquela questão, vai cada um pra um rumo. E aqui fica um negócio mais unido. A gente tem o Scott namorando com a Ramona, a gente ainda tem a Sex Bomb, a gente tem a Knives dentro da Sex Bomb, que é um negócio que eu achei muito legal nela como a tecladista. Sex Bomb tá seguindo um rumo legal, né? Tá tocando bem agora, muito apontam pela questão da Knives. A gente tem os ex ali, tudo vivo, cada um seguindo o próprio rumo, né? O Lucas, ele vai trabalhar ali no bar, o Todd volta a treinar e fica nessa questão do veganismo, inclusive junto da Roxy, né? Com a ajuda da Roxy, né? Aparece os dois treinando. O Wallace, ele começa a viajar o mundo e conhece o namorado dele da HQ, que é o Mobile, o celular em português. O Matthew se torna ator, né? Porque ele desiste daquela questão de ter um império do Gideon, que ele cansou de tudo aquilo, desperdiçou milhões, né? Gideon volta a ser o chefão de tudo, inclusive dando gancho pra ele voltar a fazer merda com aquele final. Os gêmeos, sei lá, são gêmeos, cara, eles não importam. Mas assim, eu acho o final do anime bem mais fofinho, bem mais bonitinho do que o da HQ mesmo. Mas ainda assim que eu acho um final muito bom. Eu acho um desfecho muito digno pra história. Mas, sei lá, me apeteceu um pouquinho mais do anime. Como eu disse, é um anime completamente diferente, mas ele ainda é muito bom, ele ainda é bem escrito, ele ainda é bem desenvolvido, ainda é muito engraçado, ainda tem todo aquele carisma, né? Ainda tem muito dessa dinâmica que faz a HQ ser tão legal, muita referência, muito easter egg. Pra quem gosta de cultura pop, é assim, um prato cheio e não anula a HQ. Assim, eu fico triste que a gente não tem uma adaptação assim, fielzinha, bonitinha de Scott Pilgrim. Fico, mas eu acho que a gente ganha mais conteúdo. Porque assim, quem vê o anime e gosta, né, vai ficar curioso em ler o material original. E quem já leu o material original, quem já gosta das HQs, vai conseguir pegar e ter uma nova experiência, uma nova visão e uma nova dinâmica de diversos personagens ali com esse anime. É assim, um negócio que eu não esperava, um negócio que foi um balde de água fria em certo ponto, mas que eu adorei. Apesar que um balde de água fria não seria tão ruim agora, igual o calor do cão. Mas enfim, é isso que eu achei sobre Scott Pilgrim Takes Off, né? Comentem aí embaixo o que vocês acharam do anime, se já leram ou não HQ, qual foi a experiência de vocês tendo isso em base, né? Se vocês estão interessados em ler HQ agora ou não. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!